Salve, amigos tricolores! Vamos às notícias de hoje. O interesse do Independiente avançou para uma proposta pelo zagueiro Alan Franco do São Paulo, de 27 anos. O clube argentino entrou em contato com o clube do Morumbi com duas possibilidades de negociação: empréstimo ou compra definitiva para encerrar o acordado entre São Paulo e Atlanta United. Ainda há parcelas da compra de Alan Franco a serem pagas para a franquia da MLS, e o Independiente se dispõe a encerrar esse débito para ficar com o jogador. O valor trabalhado pelos argentinos é de 1,35 milhão de dólares, 6,5 milhões de reais. Ainda não houve resposta sobre a oferta realizada. Internamente no São Paulo, a saída de Alan Franco é vista como algo difícil, embora o defensor tenha raízes no Independiente. Um empréstimo no momento é descartado. O defensor, inclusive, recebeu um convite público do técnico Carlos para jogar pelo clube em 2024. Revelado nas categorias de base do Independiente, Alan Franco atuou 5 temporadas por lá. Pelo São Paulo, em 2023, foram 32 jogos, com 2 gols e 4 assistências. O São Paulo negociou 2 jogadores revelados nas categorias de base com o Sport. O goleiro Thiago Couto foi vendido de forma definitiva, enquanto o meia Pedro Vilhena foi emprestado por uma temporada ao clube pernambucano. Thiago Couto foi titular do Juventude na Série B deste ano. Ele estava emprestado pelo tricolor paulista. O jogador se apresentou no CT do Sport na última quarta-feira e fará exames para assinar o contrato por 4 temporadas. O valor da compra pelo Sport ainda não foi divulgado. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo GE. Pedro Vilhena, por sua vez, estourou a idade do sub-20 e foi integrado aos profissionais no início deste ano. O meia, porém, não conseguiu se firmar e entrou em campo uma única vez. A partida em questão foi no dia 20 de setembro, na derrota do São Paulo para o Fortaleza. Pedro Vilhena entrou no final da partida. O garoto renovou com o São Paulo até o final de 2026, no começo deste mês, para poder ser emprestado. Outros clubes da Série B mostraram interesse no atleta. O Sport entende que o garoto é uma joia do tricolor paulista e que será importante para a disputa da Série B. Depois de anunciar alguns jogadores, o Grêmio segue discreto na janela de transferências, mas a chegada de mais contratações depende também de saídas. O São Paulo tem interesse em Ferreira, mas considerou o pedido do Grêmio alto. No entanto, não está descartado que o negócio possa ter outro molde. O time dirigido por Dorival Júnior quer contar com o camisa 10 do Grêmio e estuda a melhor maneira para tentar contratá-lo. O departamento de futebol gremista tem desenhado um cenário em que tem como aceitável a saída por cerca de 1,5 milhões de euros, 8 milhões de reais na cotação atual, mesmo que internamente se entenda ser difícil buscar um outro atacante por esses valores. Como só tem 35% dos direitos econômicos do jogador, o Grêmio considera que o valor seria razoável para o contexto de último ano de contrato. Em uma hipotética proporção do percentual total, o negócio seria na casa dos 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, também quantia considerada de mercado. O interesse do São Paulo ainda persiste, porém, conforme apurou o GE, a intenção do clube paulista não é chegar nos valores considerados ideais pelo Grêmio. O São Paulo procura outro formato para efetuar a contratação e segue conversando. Já não é novidade para ninguém que o Grêmio não coloca barreiras em negociar o atacante, que completa 26 anos no dia 31 de dezembro, embora haja corrente que defenda a permanência para utilizá-lo durante a temporada. O staff do atleta tem recebido sondagens e até o momento o interesse mais concreto foi o do São Paulo. O clube acredita que a venda do atleta é a melhor opção para a instituição e o próprio Ferreira. No início de 2022, antes da disputa da Série B, o atacante teve o vínculo renovado, quando também recebeu o número 10. O contrato dele vai até o fim de 2024. A eventual saída de Ferreira também aliviaria a folha do Grêmio, o que abre espaço para novos reforços. O departamento de futebol adotou uma postura cautelosa até o momento. O tricolor anunciou apenas 2 contratações. Porém, a prioridade no mercado atualmente não é gastar em compra de jogadores ou pagamento de multas rescisórias,
pois o clube não tem o chamado fluxo de caixa. A busca é por atletas que possam chegar por empréstimo, que estão em fim de contrato ou livres no mercado. O zagueiro Lucas Beraldo está perto de virar o novo reforço do Paris Saint-Germain. O jogador vai viajar à França ainda nesta quinta-feira para assinar com o novo time e oficialmente deixar o São Paulo. O embarque está previsto para as 17 horas de Brasília, no aeroporto de Viracopos. O defensor deve acertar com o clube parisiense em até 2028. O PSG irá desembolsar 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, para contratar o atleta em definitivo. Dono de 60% dos direitos econômicos do jogador, o São Paulo deve levar 64 milhões de reais. O 15 de Piracicaba, que auxiliou na formação do zagueiro, tem outros 20%, enquanto a última fatia, também de 20%, pertence ao atleta e seus representantes. Nos últimos dias, o jovem já vinha programando sua viagem a Paris. Beraldo saiu de Cotia e tornou-se um pilar defensivo do São Paulo nesta temporada, sendo peça fundamental para o técnico Dorival Júnior na conquista do título inédito da Copa do Brasil. A tendência é que ele se junte ao PSG logo no início de janeiro. No dia 3, o time parisiense enfrenta o Toulouse pela final da Supercopa Francesa. O campeonato francês será retomado no dia 14, quando a equipe visita o Lens. Já em fevereiro, o Paris Saint-Germain inicia a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões, em confronto com a Real Sociedad. Com a venda, o São Paulo consegue arrecadar dinheiro e reequilibrar o caixa. Beraldo deve sair como zagueiro mais caro já vendido pelo futebol brasileiro. Assim, o clube do Morumbi pode segurar outras joias de Cotia, como o lateral Wellington e o volante Pablo Maia, que também despertam o interesse de times do exterior. O São Paulo no mercado é quase sempre a mesma manobra. O clube mostrou interesse na contratação do lateral esquerdo Marlon, um dos destaques do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. O negócio é visto como difícil. O clube mineiro não tem intenção de liberar o atleta e pede um valor alto para negociá-lo. O tricolor, portanto, estuda outras maneiras de tentar viabilizar uma proposta. Uma alternativa para o time do Morumbi é propor uma troca de jogadores. No elenco principal, há alguns atletas que não têm sido utilizados e podem sair, como os volantes Luan, Gabriel Neves e Jackson Mendes. O trunfo do São Paulo é o vínculo de Marlon. O jogador tem compromisso com o Cruzeiro até o fim de 2024 e poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do meio do ano que vem, caso não renove com a Raposa. Em uma entrevista recente, o lateral garantiu que ainda não recebeu propostas formais, apenas sondagens. Internacional e Bahia também procuraram o staff do ala nos últimos dias. Ele chegaria ao São Paulo como reposição imediata à saída iminente de Caio Paulista. A permanência do jogador era dada como certa no Morumbi, mas houve um desacordo com o Fluminense e com os representantes do atleta, o que gerou uma reviravolta na história. Por hoje é isso, amigos tricolores. Os salves de hoje vão para Fábio Araújo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e para Souza Júnior e a galera tricolor de Manaus. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!